Fala galera, eu sou Vinícius Monteiro do canal Velho Top, sejam muito bem-vindos e caso vocês ainda não nos conheçam, já se inscreve no canal, deixa o like que o vídeo de hoje tá muito da hora. Eu vou apresentar para vocês o programa Curiosidades sobre Rodas, onde eu vou falar sobre a evolução dos freios, então bora lá. No ano de 1687, Isaac Newton estudava as leis da física e ele determinou que um objeto que estivesse em movimento, para ele ser parado, uma força contrária teria que ser exigida sobre ele. E nos veículos, para eles serem parados, são usados os sistemas de freio. E agora vamos falar sobre toda a evolução deles, começando pelos blocos de madeira. No século XIX, quando surgiram os primeiros carros, eles ainda eram a vapor e tinham um motorzinho muito fraco. Por isso, a tecnologia dos blocos de madeira era muito boa. Ela consistia em uma alavanca com um bloco de madeira na ponta. O condutor puxava e esse bloco de madeira friccionava contra a roda, fazendo assim o carro parar. Esse sistema era muito eficiente com rodas de aço, porém, quando os pneus foram trocados para pneus de borracha. Ai, que burro, dá zero pra ele. Porém, quando os pneus foram trocados para pneu de borracha, isso não servia mais. Já no primeiro carro a combustão, o sistema era quase o mesmo. Também era uma alavanca, porém na ponta dela tinha um tecido de couro que era usado para friccionar contra a roda. Mesmo o carro sendo muito lento, ainda era exigido muita força daquela alavanca, o que gastava muito couro e tinha que ser trocado toda hora, o que fazia perder a eficácia do freio. Já no início do século XX, a mecânica do tambor de freio foi introduzida. Esse sistema envolvia uma banda de aço flexível que era enrolado no eixo traseiro do carro. Quando o motorista puxasse o freio, ele fazia o eixo parar. Os primeiros freios a tambor eram externos. E isso era um problema, porque eles ficavam expostos às ações naturais, que era chuva, sol, vento. E isso ajudava muito a desgastar mais ainda o freio. Por causa de todos esses fatores, os freios também tinham que ser substituídos com muita frequência. Até porque essa banda também desembrulhava nas colinas. Fazia tanta força, mas tanta força que esquentava e acabava desembrulhando o ferro do tambor que descolava do eixo. Esse freio estava presente nos carros da Ford no ano de 1900. Também, no início do século XX, a gente teve os freios a disco. Mas como os freios a disco funcionavam? Esses discos eram espremidos pelas pastilhas. Ou seja, as pastilhas colavam eles, o que fazia o carro frear. Essas pastilhas são pressionadas por uma pinça, e essa pinça é pressionada pelo fluido hidráulico. No começo, as pastilhas não tinham forro, e quando os dois pedaços de metal entravam em contato na hora da frenagem, acontecia um barulho terrível. Então, quando esse sistema foi evoluindo e sendo estudado um pouco mais, um tecido chamado amianto foi utilizado para o revestimento dessas pastilhas. Esse revestimento também era usado nos freios a tambor. Já em 1918, a gente teve o tambor de freio hidráulico. Ele foi inventado por Malcolm Lougheed. Esse sistema utiliza o fluido hidráulico para aplicar pressão e assim parar o carro. Esse fluido empurra as sapatas contra os revestimentos interiores do tambor. Os freios a tambor hidráulicos foram usados até os anos 90 e o seu projeto foi reforçado ao longo do tempo. Porém, a maior dificuldade com os freios a tambor era o calor, pois o calor se acumulava e não tinha onde se dissipar, o que causava o entortamento do freio e causava vibração. Já no ano de 1978, foi apresentada a ideia dos freios ABS, que era uma ideia da Daimler em parceria com a Bosch. Os freios ABS são freios com sistemas de antibloqueio. Eles possuem vários sensores, e esses sensores ativam uma série de válvulas hidráulicas. E essas válvulas reduzem ou limitam a frenagem da roda. Esses sensores determinam quanto uma roda vai travar ou se ela não vai. E isso permite ao condutor uma melhor segurança e impede que o carro perca o controle. O primeiro carro a ter freios ABS foi a Mercedes-Benz classe SW116. E isso era apenas um item opcional, e começou a ser um item de série nas Mercedes-Benz após o ano de 1984. Aqui no Brasil, os freios ABS chegaram nos anos de 1991. Eles vieram no Volkswagen Santana, na sua segunda geração. Já no ano de 2014, junto com os airbags, os freios ABS passaram a ser itens obrigatórios de segurança. Esse foi o vídeo, galera. Caso tenham gostado, deixa o like, compartilha aí com todo mundo e comentem aqui embaixo se vocês sabiam dessas curiosidades. Eu vou indo nessa, até o próximo vídeo e falou!